Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Imitada do time da live, hein? 158 pontos, ficou entre os 50 maiores pontuadores da rodada de todo o Cartola. E o Campeonato Brasileiro pegando fogo. Na parte de cima, o Flamengo pode ser campeão nessa rodada. E na parte de baixo, uma loucura, Vitória e Fortaleza numa arrancada sensacional. O Santos se escorando, né, no seu maior mito aí depois do Pelé, que é o Neymar. O Internacional apelou pro Abelão, inclusive o Abelão tá vindo sem querer salário, sem nada, tá vindo para tentar salvar o time mesmo. E tem Ceará na parada, enfim, tá emocionante essa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convidando a maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá, bonitão. Então, pessoal, o time do vídeo fez 81.85, aquela pontuação meio bar-micholo, mais ou menos, né? Mas o time da live foi bem demais. Coloquei as pontuações aqui no Instagram do Mané Cartola, tudo junto. Quem não segue, segue lá. Fez 158.03, né? Ficou no top 50 aí nacional aí da rodada. Foi bem demais, certo? Aqui foi a pontuação do time do vídeo, né? E aqui a pontuação do time dos sócios com 113.63, que tá no geral aí com 3.344 pontos, né? Uma excelente pontuação aí. Quem quiser se tornar sócio, tá rolando a Black Friday aí até o final do Cartola. 40% de desconto, sai por R$ 89,90 para 2026. E você assinando já entra agora nas últimas rodadas no grupo de 2025 também. Botei também aqui no Instagram do Mané, né? Os vencedores da Liga Mensal, né? A Mariana aqui, ó, levou R$302, né? Com 636 pontos. Temos a Liga Mensal aí pro mês de dezembro. Uma liga de 2 rodadas apenas. Rodadas começa amanhã e tem a rodada do final de semana, a última, custando R$25. E tem o tiro curto, né, que custa apenas R$5. O GG aqui, ó, levou R$319, apostando apenas 5. Quem quiser jogar vai ser muito bem-vindo. Tem link logo abaixo na descrição. Ou então é só direto lá no aplicativo do Catimba e procurar o Ligas do Mané lá como parceiros, tá? Feito o meu jabazinho, vamos para a escalação. Mas primeiro vamos olhar a tabela, essa loucura aí, né? Rodada já começa amanhã, né? Partidas que não valerão. Bragantino e Galo e Palmeiras e Vitória foram partidas que já aconteceram, certo? Começa amanhã a rodada pra gente no Cartola, terça-feira, em São Januário, às 19 horas, Vasco e Mirassol, tá? Jogo pegado, o Vasco, o último jogo foi bem demais em casa, a torcida exigiu, pressionou e o Vasco desempenhou. Mirassol fora de casa não é um bom visitante, certo? Ó, tá entre os melhores, é quinto, mas por exemplo, só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Enquanto que o Vasco da Gama, em casa, né? Perdeu 2 e ganhou 3, né? O último jogo foi muito bem, inclusive, então temos pecinhas aqui para fazer aquele teste, famoso teste do pezinho aí, tá? Temos peças boas aqui nesse jogo, mas é para fazer o teste do pezinho porque é um jogo bem equilibrado, né? Grêmio e Fluminense. E outra coisa, pessoal, você tem que ver o que o time tá precisando agora. O Flamengo, por exemplo, pode ser campeão nessa rodada, certo? O Cruzeiro quer buscar o segundo lugar, que dá mais din-din e mais prestígio. Aí tem a galera aqui, ó, dessa parte aqui, ó, que tá brigando, né? Fluminense, Bahia, quer entrar aqui na fase de grupos. Botafogo e Mirassol quer se garantir, né? Aqui o São Paulo até o Bragantino, aqui até o Atlético, né? Estão querendo, poderia até botar o Ceará, tá? Mas vou botar até o Atlético. Estão querendo brigar aqui pela 8ª vaga, porque dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil, abre a 8ª vaga para Libertadores, né? E na parte baixa aqui nem se fala, rapaziada. Tirando o Juventude Esporte aqui, ó, Fortaleza tá bem demais, né? O Internacional tá numa de horror, eu acho que o Inter vai cair, tá caindo nessa hora aí, muito indesejado. O Santos tá com uma pegada legal, em casa, fora nem tanto. Vitória tá muito bem, Ceará caiu muito também, certo? Ó, e digo mais, tá? Não estão livres, tá? Vasco, Bragantino e Galo. Claro que eu acredito que fica de Ceará aqui pra baixo, tá? Mas o Fortaleza e Vitória estão bem demais nessa reta final. Resumindo, rapaziada, tirando o Juventude Esporte, que já estão rebaixados, o resto aqui, ó, tá todo mundo dando a vida por alguma coisa. Principalmente o pessoal da parte de baixo, tá? Grêmio e Fluminense, tá? Um jogo complicado. O Grêmio em casa tá com um retrospecto razoável, tá? O Grêmio como mandante aqui, ó, apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, acho interessante, enquanto que o Flu fora de casa não consegue ter o desempenho que tem como mandante, né? O Flu em casa como mandante é o cão chupando manga, um dos melhores mandantes, segura a SG direto, mas fora de casa já é um pouco mais complicado, tá? Então eu vejo sim, né, um certo favoritismo, eu vou falar favoritismo entre aspas, porque essa reta final aí, né, a tabela fala muito, né, e os jogos vão ser muito equilibrados, tá? Mas temos peças interessantes sim aí do Grêmio. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza, meu amigo, olha só o Fortaleza, né, nos últimos jogos. 2 empates e 3 vitórias, né? Tá numa arrancada sensacional nessa reta final.
né? E se a gente for pegar o Corinthians fora de casa, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, com 3 derrotas. Então vejo sim, né? Como eu falei ali assim, em relação ao Grêmio, o Fortaleza com certo favoritismo, mas é aquela tal coisa, né? Essa reta final aí, né? Todo mundo, né, quer seu lugarzinho ao sol, mas o Fortaleza tá com uma pegada sensacional. Então peças atrás, meio na frente, eu acredito que vale a pena, tá? Juventude e Santos. Juventude não quer mais nada agora do Brasil, já tá rebaixado, e o Santos ainda busca alguma coisa. O Santos, diferentemente da Vila Belmiro, né, que na Vila Belmiro o Santos está bem, ó. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, mas fora de casa já não consegue ter esse retrospecto. 2 empates e 3 derrotas. Contudo, Juventude, ó, apenas uma vitória nos últimos jogos, né, e 2 empates em casa, já sendo rebaixado. Acredito que no Santos aqui dá pra fazer uma apostinha aí, o teste do pezinho em algum jogador. São Paulo e Inter. Rapaz, esse jogo aqui, né, tá complicado, tá? Tá complicado. São Paulo quer a 8ª vaga ali, né, talvez a Libertadores surja ali na 8ª posição. E o Inter, meu amigo, é tudo ou nada pro Inter. Ou o Inter vence, ou o Inter vence. Se o Inter perder pro São Paulo, dependendo da conjuntura dos resultados aqui da rodada, meu amigo, ele vai ser rebaixado, tá? Então, infelizmente, é isso. Bahia e Sport, grande favorito da rodada. Sport já rebaixado, Bahia em casa é o cão chupando manga, né? É um time muito bem treinado pelo Rogério aí, como mandante, sensacional. Apenas uma derrota de 3-2 para o Fortaleza, justamente por Fortaleza nessa arrancada final, mas vem de 4 vitórias em casa, é um time que às vezes segura alguns SGs, costuma fazer mais de um gol, tá? E o Fortaleza, como eu falei, já rebaixado, ó. Pior visitante da competição, 5 derrotas consecutivas, então o Bahia tem que ser sua espinha dorsal, atrás, no meio e na frente. Flamengo e Ceará também tem que ser sua espinha dorsal, por mais que o Ceará vá de vez em quando lá e dá uma complicada na vida do Flamengo, em relação ao confronto histórico, o Flamengo pode ser campeão nesse jogo, e acredito que o Felipe Luiz não vai deixar passar batida, ainda mais, né, estando aí embalado com o título da Libertadores, sendo o único time tetracampeão aí, né, o Flamengo. Então, sua base, na minha opinião, tem que ser Bahia, Flamengo, atrás, no meio e na frente. E tem o Cruzeiro contra o Botafogo, né, dos 3 favoritos, é o jogo mais difícil. Cruzeiro em casa tá muito bem. Acredito que o Cruzeiro quer sim o vice-campeonato, é claro que já deu uma poupadinha no último jogo no Caio Jorge, por causa da Copa do Brasil, terminando o Campeonato Brasileiro no dia 7, dia 10 já tem Copa do Brasil. Então eu acho que para esse jogo o Cruzeiro não vai poupar não, tá? Só se tiver algum desgaste físico, como aconteceu com o Caio Jorge. Deve ir com força máxima, porque ele quer dar uma pontuada aqui, ó. Porque queira ou não queira, né? Ele, mesmo o Palmeiras ficando com um jogo a menos, ele quer passar, ele quer esse segundo lugar, né? E matematicamente fica mais difícil chegar ao título. Mas vale a pena, atrás também, no meio e na frente. Então, espinha dorsal, Bahia, Flamengo e Cruzeiro, ao meu ver, atrás, meio e na frente, certo? E algumas pecinhas aqui de times que precisam desesperadamente vencer, como Santos, Fortaleza, certo? E o Grêmio e o Vasco até que tá pra dar uma apostadinha. Tem que tentar fazer uma espinha dorsal nesses 3 times, com uma pitadinha aí de times da zona de rebaixamento que vão em busca da vitória. Vamos lá. Sem perder muito tempo aí. Goleiros pra rodada. Walter deve ser bombardeado aí pelo Vasco, mas corre sério risco aí, dependendo da quantidade de gols sofrer, de repente, de não pontuar tão bem assim. Mas eu gosto de goleiro que joga fora de casa para ser bombardeado. Cássio tem uma boa perspectiva de SG, porque o Botafogo fora de casa fez 2 gols aí, né, contra o Corinthians, mas é um time que vinha de poucos gols fora de casa. O Cruzeiro é um time que segura alguns SGs em casa, precisa do resultado. Acho um nome interessante, assim como o Rossi também, tá? Assim como o Rossi também. Ronaldo. Aqui o Ronaldo, eu acho que o Ronaldo impera o SG mais forte, né? O Sport não deve atacar tanto assim, então é goleiro mais PSG, mas é um dos SGs mais viáveis para a rodada, tá, rapaziada? Rafael deve ser muito exigido. Acha que sai com o SG, mané? Acho que não, acredito que não. Mas deve ser um dos mais exigidos, porque o Inter precisa da vitória. E com a chegada do Abel, talvez mude a atitude do time. Thiago Volpe, acho um nome interessante. Fluminense tá aí 3 jogos, 4 aliás, fora de casa, sem conseguir marcar gols, rapaziada. Então o Thiago Volpe é sim uma alternativa, não só o Thiago Volpe, como o SG do Grêmio. O Breno me agrada muito também contra o Corinthians, nessa fase boa do Fortaleza, tá? De repente pode rolar um SG sim. Brasão pode ser herói contra o Juventude, né? Mesmo o Juventude já estando rebaixado, o Santos precisa da vitória, né? E nessa de precisar da vitória, o Brasão vai ter que segurar o SG. O link deve ser bem exigido. Temos bons goleiros aí pra rodada, tá? O G vai jogar a vida pelo Internacional, enfim. Temos bons goleiros. Qual que tu vai, mané? Eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir o meu, rapaziada. Vou fazer o hackzinho aqui, ó, primeiro, né? Botar pelo preço. Vou vir aqui na parte de baixo, né? Vou botar o Everton, né? Palmeiras não vai jogar, o Everton tá machucado, tá voltando, mas é aquela coisa toda. E vou com o Ronaldo, tá? Eu acho que o SG do Bahia é muito viável e eu quero alguém do Bahia no meu time.
Lembrando que a gente vai ver outros nomes na live de amanhã, tá? Fazer uma live amanhã, terça-feira, meio-dia, tá? Amanhã o mercado vai fechar amanhã? Vai. Vamos lá, colocar pela média aqui, ó, Ferrarese. Acredito ser um bom nome, só não vou com ele porque penso que São Paulo dificilmente vai segurar o SG, porque o Inter precisa da vitória a qualquer custo, mas para média básica é um dos melhores que tem aí para a rodada. Vidalba e Fabrício Bruno me agradam muito, vejo uma perspectiva boa de SG aqui contra o Botafogo, tá? Fabrício Bruno mais para uma bola aérea, né? E o Vidalba um pouquinho melhor por baixo, gosto muito dos dois. Alexander Barbosa costuma pontuar bem fora de casa, Botafogo fora de casa segura alguns SGs, né? Mas vai ser jogo difícil. Léo Pereira, excelente nome. Pra mim, tá? Um dos melhores nomes pra rodada. Chance de SG contra o Ceará. Jogo do título do Flamengo. Pode conseguir o título antecipadamente. Acredito que o Felipe Luiz não vai perder essa chance. Ah, mas eles estão cansados da Libertadores. Pergunta pro Léo Pereira se ele não quer jogar. Podendo ser campeão no Maracanã lotado. Só não vai jogar se o departamento de pede não pode. Então vou com ele. James, gosto muito do James fora de casa, muita regularidade, um zagueiro que já tem 60 desarmes e o Vasco partindo pra cima vai proporcionar pra ele alguns desarmes, tá? Gaston Ávila, aqui tá um nome interessante, tá? É um zagueiro de regularidade, é um zagueiro de média básica. O Corinthians não é um time de fazer tantos gols assim fora de casa, né? E o Fortaleza tá numa arrancada sensacional, rapaziada. Eu acho que se tem dois times nessa reta final que estão tirando sangue da camisa, é o Vitória e o Fortaleza, tá? Então eu vou com Gaston Ávila, certo? Deixa eu ver se a gente tem mais. Gustavo Marquinhos é um nome interessante contra o Flu. Carlos Cuesta, jogo difícil, mas também um jogo interessante contra o Mirassol. E ficaria por aí. Deixamos para amanhã pra gente ver outros zagueiros na live. Nas laterais, Paulo Henrique. Falei ainda na última live, escalei ele. Arrebentou 3.60 sem SG. Vinha mal, o pessoal tava meio chateado, mas é um cara de muito potencial. É um lateral que já tem 8 assistências na competição. Vai enfrentar um time que não só se defende, mas ataca também, pode abrir alguns espaços. Acho um nome interessante. Kaique Bruno e William. Pra mim, os dois melhores laterais mandantes, né? Os laterais do Cruzeiro vêm entregando muito a temporada toda. São laterais de média básica, de desarme e tem chance de SG. Nesse momento, tá? Eu vou com o William, mas o Kaique é tão bom quanto, ou até melhor, talvez. Igor Formiga aí, né? Vinha pontuando bem demais, deu uma negativada aqui, mas o Juventude não quer mais nada para o Brasil, vou deixar de lado. O Mike. Gosto do Mike, pontua bem, mas tem um jogo difícil contra o Inter. E aqui não, aqui o Marcos Rocha me agrada. Nesses 4 jogos seguidos serendo SG, Marcos Rocha com muita regularidade em casa, vem desarmando, né? Pode pontuar bem nessa rodada, né? E vou com ele, certo? René fora de casa pontua bem também, não é se jogar fora. Cuiabano sempre dá aquelas aprontadas dele, aprontou contra o Corinthians, mas tem um jogo um pouco mais difícil. Juba, acho um nome interessante contra o Sport, né? Muito ofensivo, né? E com chance de SG, pode pontuar bem demais. Varela também me agrada para essa rodada, né? Enfim, rapaziada, lateral é que não falta, tá? E a gente vai ver alguns outros na live de amanhã. Meio campo. Meio campo eu já vou ser mais tradicional. Não ele é um dos mais escalados, olharemos daqui a pouco, tá? Para não me influenciar. Eu acredito que vocês não tem como deixar o Arrascaeta de fora, né? Um meia que já tem 14 assistências na competição, 18 gols, né? Algumas bolas paradas contra o Ceará. Maracanã lotado, chance de título. Inclusive é um dos melhores capitões para se escalar. Matheus Pereira, sempre com muita regularidade. Entregou demais esse ano. Vai enfrentar o Botafogo, que dificilmente sofre gol. Mas é um cara, sim, que vale a pena. É difícil deixar de fora. E o Neymar, por mais que pontue bem em casa e fora, não, tá? Eu vou dar uma arriscadinha nele, porque o Juventude já está rebaixado e o Santos precisa desses 3 pontos. Nomes interessantes, além desses que eu escalei. Alan Patrick, que por mais que não foi bem no último jogo, né, até eu acredito que se ausentou um pouco, foi substituído cedo, mas se escondeu, coisa que não tinha feito nos 2 jogos anteriores, e agora com a chegada do Abel, pode ganhar um gás a mais, é o cara da bola parada. São Paulo também precisa se jogar para frente, precisa da vitória se quiser aquela 8ª vaguinha ali, aquela vaga da Libertadores, se abrir, né, por causa da Copa do Brasil. Barreal, outro nome interessante, inclusive mais regular do que o Neymar. Lucas Sacha, em casa sempre entrega alguns bons pontinhos. Carrascal, bom nome também contra o Ceará, jogo do título do Flamengo, né? Daqui pra baixo temos outras apostinhas legais, como o Pochettino, que fez gol, né, inclusive, né, no jogo atrasado, né, que a gente teve. Deixa eu ver quem mais aqui. Arthur, bem regular, mas eu vou ficar com esses por enquanto, tá? Tô sendo conservador no meio e tô sendo um pouco mais atrevido atrás, né, botando alguns nomes não tão lembrados. Inclusive,
Vou até olhar daqui a pouco os mais escalados para ver se bate mesmo. Caio Jorge foi poupado, então quer dizer que dessa vez quando o Botafogo não vai ser, vem fazendo gols. Eu sei que é um jogo difícil, mas é complicado ir sem ele. Ryan, gosto demais, tá? Deu uma mitada aqui com 19,50 no último jogo em casa, vai enfrentar o Mirassol, que não vem segurando SG fora de casa, acho um nome muito bom, muito interessante. Samuel Lino, temos que ver se ele vai pro jogo realmente, porque o ataque do Flamengo é assim, né? Aparece entre os prováveis, daqui a pouco, né? Não... Opa, aqui é o Sport. Daqui a pouco não aparece mais, né? Mas se ele for pro jogo, eu acho um nome muito interessante, tá? Ó, a dúvida entre o Samuel Lino e o Cebolinha. Que o Cebolinha tá jogando muito, tá, rapaziada? Cebola que tá jogando demais. Bruno Henrique também, eu acho um nome muito interessante, tá? No ataque do Flamengo, certo? Eric Pulga, outro nome muito interessante, sempre muito regular, certo? Mas se você quiser dar uma estourada aí contra um Sport que sofre muito gol, tem que ser o William. Inclusive é ele que é o batedor de pênalti. E eu acredito que eu vou com o William, porque eu não tô com ninguém do Bahia no meio de campo pra frente. Precisa alguém do Bahia contra o Sport, né, rapaziada? Inclusive a dobra do Bahia também vale a pena, tá? Também vale a pena. Luciano, acho outro nome interessante. O Inter deve se jogar pra frente, deve abrir alguns espaços aí pro São Paulo. Guilherme fora de casa pode pontuar bem dentro da regularidade, se participar de gol estoura. Atacantes também estamos bem munidos, tá? Breno Lopes. Rapaz, o Breno tá jogando muito, cara, tá? Ah, só tá entregando 7, 8 pontos, 7, 8 pontos pra né? Não interessa, rapaziada. O Fortaleza tá numa pegada. O Fortaleza tá que nem o Rock Balboa, tá ligado? Apanhou, tá com a cara lanhada o campeonato todo. Agora chegou na final, ele encurralou os adversários e tá ali, ó. Capaz de se livrar, rapaziada. Tá assim, ó, numa arrancada sensacional. Então tem que ter alguém de Fortaleza também, tá? No meio pra frente. Queria muito o Carlos Vinícius, né? Mas não é possível. Mas o Alisson quebra um galho. Acho interessante, né? Daí temos alternativos aí. O Ademir, né? O Herrera. Acho bons nomes aí. Contra o Sport, contra o Corinthians, né? Acho bons nomes. Mais a título de uma apostinha. Rapaziada, agora a minha dúvida mesmo ficou aqui nesse terceiro atacante e no reserva de luxo. Então o que eu vou fazer? Vou escalar o treinador e na sequência depois eu venho com o atacante, né? Reserva de luxo, capitão, certo? Felipe Luiz, pra mim um dos melhores nomes. Jogo do título pro Flamengo. De repente pode vencer, segurar SG e fazer mais de um gol. Leonardo Jardim, vejo bom nome, mas um jogo um pouco mais difícil. Martim Palermo contra o Corinthians me agrada muito pela pegada do Fortaleza nessa reta final. Rogério Ceni, talvez o maior favorito contra o Sport, vale a pena demais. Talvez o Mano Menezes contra o Flu, mas eu prefiro esses que anteriormente eu citei. Eu não vou dar bobeira não, vou com o Felipe Luiz, aí eu faço uma dobrinha velada, certo? Vou deixar o time aqui por enquanto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos mais calados rapidamente, rapaziada. Ó, o Ryan tá aqui, ó, o William José, Caio Jorge, então eu vou ter que dar uma diferenciada no Ryan, né? Pra não ficar igual, já que meu meio de campo tá igual, né? Senão vai ficar meio sem graça. Aqui atrás tô diferente, pelo menos 3 peças. E aqui no meio não, então eu tenho que dar uma diferenciada à frente. E também meu reserva de luxo, beleza? Então vou deixar o time aqui prontinho. E na sequência tô vindo com o último atacante, com o capitão, reserva de luxo e banco de reserva. Tá feito aí, pessoal, custando 148 cartoletas. Um timezinho até carinho, hein? Mas fiz o que eu acredito ser o certo pra rodada. Não dá pra deixar de fora, né? Um meia ou um atacante, você tem que ter alguém do Fortaleza nessa pegada que o Fortaleza tá nessa reta final, tá? Então eu coloquei o Breno Lopes ali, né? E coloquei quem na reserva de luxo? O Bruno Henrique, porque o Flamengo pode ser de repente campeão nesse jogo contra o Ceará, Maracanã lotado, né? E de repente pode dar certo, tá? Já tô com a Arrascaeta aí no meio. No banco de reserva ali, ó, coloquei o Ronaldo, que é o nosso goleiro principal ali com o hackzinho ali do Everton. O Juba, Fabrício Bruno, Cascal, então um baita de um banco de reserva. Gostei demais do time. Claro que tem uma outra pecinha como o Ryan que ficou de fora, mas não dá pra botar todo mundo. Achei um time bem equilibrado, né? Com a base aí do Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza e Bahia. Tá? Claro que tem ali o Neymar no meio, tem o Marcos Rocha, mas são peças pinçadas, né? Porque realmente o SG do Grêmio é viável. O Neymar pode sim jogar bem fora. Não aconteceu isso ainda, tá? Ele só pontua bem na Vila Belmiro, fora não costuma pontuar bem. Mas esse é um jogo chave do Santos contra o Juventude já rebaixado, tá? Então é isso aí, pessoal. Custando 148,83, tá aí o time do vídeo escalado para a 37ª rodada, a penúltima rodada do Cartola. Então é isso, gente. Time escalado, né? Para a rodada que é amanhã já. O mercado fecha amanhã. Inclusive teremos live meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim que eu entrar ao vivo você será notificado e daqui para frente não perde mais nenhum conteúdo aí do canal em relação ao Cartola. E você que já é inscrito, acompanha o Mané já faz tempo aí, deixa aquele like, dá essa força,
que é muito importante. E assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa para demais pessoas. Enfim, compartilhe o vídeo, conversa com seu amiguinho, dá aquela força pro mané aí, ajuda o canal a crescer. Tá bom? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã, meio-dia. Vamos que vamos. Fui!